Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom estar aqui novamente. Me sinto, todas as vezes eu digo isso a Jamerson, né? Me sinto muito em casa, né? Vindo aqui. Tenho irmãos muito queridos, né? Pessoas conhecidas, irmãos que foram meus professores no seminário. Então, louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida dessa igreja. Toda vez que eu venho, a igreja está maior, está diferente. Louvado seja Deus por isso. E Deus propôs no meu coração uma temática, e assim, muito pertinente aquilo que vocês fazem aqui na igreja de vocês, nessa intenção de não simplesmente ensinar a palavra de uma forma geral, mas ensinar também a palavra e trazer princípios para a família, já que a família é um núcleo, né, formador da sociedade, e a gente sabe que a nossa sociedade ela caminha para um precipício, que é um precipício terrível, né? Escutar um testemunho desse, como a irmã Janeide falou, do documentário, né, que o pastor Euder assistiu, da família do Jonathan Edwards, e naquela mesma família, né, eu já li uma certa vez, né, quantas pessoas daquele núcleo familiar e do testemunho daquele homem, né, foram pessoas que impactaram a sociedade de uma forma positiva. Mas o contrário é real também, né, quantas pessoas também nos núcleos familiares deixam de testemunhar de Deus e as famílias vão minguando espiritualmente. Isso é uma coisa terrível a gente escutar isso. O texto que Deus colocou no meu coração essa noite é o texto de Deuteronômio, no capítulo 6, que é um texto bastante conhecido pelos irmãos. A partir do verso 4, Deuteronômio 6, a partir do verso 4, e a gente vai trazer uma temática que é exatamente essa perspectiva que a irmã Janeide introduziu nessa noite, a perspectiva de legado que nós precisamos deixar para as pessoas da nossa casa, e não só da nossa casa, porque muitas vezes a gente imagina a perspectiva de legado simplesmente para os nossos filhos, né? Mas nós não podemos simplesmente imaginar uma perspectiva de legado simplesmente para a nossa família. A gente tem que imaginar a nossa família como uma família missionária, que abençoa não só os de dentro de casa, mas que leva essa palavra para aqueles que estão ao seu redor, onde quer que eles estejam. Então, eu acredito que esse texto seja um texto muito propício, né, para aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Deuteronômio, capítulo 6. Na verdade, nós vamos ler a partir do verso 1, né, com foco aí a partir do verso 4. Todos acharam? O texto diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus. Guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo que lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Louvado seja Deus por isso. Vou fazer uma pergunta antes aqui para vocês. Quem aqui já teve amnésia? Ninguém teve amnésia aqui? Nenhuma, nem de quando esqueceu a chave assim, não soube onde colocar. Mas eu não tive uma amnésiazinha como essa. Não sei se vocês já tiveram a sensação terrível de ter uma amnésia. A amnésia foi tão grande que até hoje você não sabe o que você fez da sua vida. Aconteceu isso comigo. Pós-Covid, e a gente sabe assim, diante de tantas coisas que aconteceram no pós-Covid, que a gente não sabe se foi relacionado à doença, não sabe se foi relacionado à vacina, mas uma coisa terrível começou a acontecer na minha vida. Eu nunca tive um sono reparador, um sono que eu tivesse aquela sensação de que eu dormia a noite toda, né? Fechei o olho e acordei 5 e pouco da manhã, 6 e pouco da manhã. Eu sempre tive um sono meio inquieto, desde adolescente, eu lembro muito, muito bem disso. E depois do Covid, essa coisa desandou de uma forma completa. E chegou ao ponto de eu passar noites em claro e já estava começando a impactar na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Eu estava ficando uma pessoa carrancuda, aborrecido, e aquilo me deixou assim,
estagnado para algumas coisas na minha vida. Eu não conseguia mais produzir algumas coisas, né? A criatividade foi para o chão. E aí eu digo, meu Deus, eu tenho que procurar um médico, porque alguma coisa eu tenho que tratar em relação à minha saúde. Eu procurei um otorrino, amigo, e ele faz medicina do sono também. E ele passou um remédio que eu digo a você, só tome na sua vida, se realmente for o último dos casos. Se não for, não tome aquele troço nunca na sua vida, um tal de Zolpidem. Não sei se alguém já tomou esse medicamento aqui. É um medicamento para quem tem dificuldade de pegar no sono. E na época que ele prescreveu aquele medicamento, eu disse, mas não teria como você me passar, por exemplo, um fitoterápico, alguma coisa? Eu disse, não, você vai encaminhar para isso, mas nessa fase que você está, você precisa sair dessa fase aguda e ser tratado desse seu período terrível aí de falta de sono. E aí eu tomei, e a primeira noite foi a primeira noite terrível. Eu lembro como se fosse hoje, no dia seguinte era aniversário da minha mais nova, de Luísa. E lá em casa, o que é que a gente faz? Compra o presente e dá junto no outro dia. E aí, fui dormir, soninho, legal, aquela coisa toda, sendo que eu acordei no outro dia e Luísa estava com a boneca no colo. E aí, no meu pecado, assim, na minha falta de sabedoria, eu cheguei para a mulher e fiz, que loucura foi essa que tu fizeste? Dá essa boneca para a Luísa e não esperasse para eu dar junto. Ele fez, loucura é a sua, você está falando um negócio desse. A gente deu a boneca junto, você enforcou Miguel na cama, você fez cosque em mim, você fez isso, você fez, não, está brincando comigo, né? Ela fez, tô não, você fez tudo isso. Eu disse, eu fiz tudo isso, tudo. Se você me perguntar, você lembra hoje, depois que ela falou? Nada, absolutamente nada. Então, a amnésia realmente é uma coisa terrível. Agora, muito mais terrível do que uma amnésia que a gente pode ter, que é uma amnésia momentânea, de uma coisa que é uma coisa banal, né, que depois eu fui pedir perdão à minha esposa, né, à minha filha, aquela coisa toda, é a amnésia espiritual. Essa é terrível e vai exatamente ao encontro daquilo que foi falado aqui no início. Nós precisamos propagar uma fé para outras pessoas. E essa amnésia, esse esquecimento das coisas de Deus, são coisas terríveis no nosso meio. Tem um rapaz lá na nossa igreja, não sei se os pastores já conheceram ele, Gabriel o nome dele, e esse rapaz terminou o seminário agora há pouco, e durante o seminário, no internato lá no Betel, ele teve a oportunidade de ir 2 vezes ao país de Gales. E ele diz, pastor, o país de Gales é uma coisa terrível, as pessoas esqueceram de Deus lá, ao ponto de uma das igrejas que ele teve a oportunidade de visitar em alguns dos seus dias, essa igreja está sem pastor há pelo menos 20 anos. Não tem ninguém, absolutamente ninguém naquela cidade que possa ir ali, primeiro um desejo de se preparar para ir pastorear aquela igreja. E ele ficou naquela, né? Irmãos de 60, 70, 80 anos, ele despachou a faixa etária da igreja de pessoas de 70 anos. Tem gente que está lá na igreja que nunca teve a oportunidade de ter um pastor, e eles se encontram em movimentos de oração, em momentos de oração, no culto que eles realizam, em alguns ofícios que são celebrados. E aí ele conta aquele testemunho, que é um testemunho marcante, que é um testemunho, por exemplo, da Europa, que se esqueceu de Deus ao ponto dos templos serem transformados em boates gays, inclusive, lojas de carros, lojas de tantas outras coisas. Então, muitos daqueles irmãos, ao não propagarem a sua fé, ou a não serem intencionais no seu coração, de entenderem que o seu núcleo familiar seria um núcleo de propagação do evangelho até outras pessoas, essas pessoas foram se perdendo e a amnésia espiritual começou a chegar ao coração delas. Elas começaram a esquecer de quem era Deus e esqueceram de propagar isso para as outras pessoas. Então, que coisa triste. Agora, ao mesmo tempo que isso é uma coisa terrível, nós temos a palavra que nos adverte, a palavra que é uma vacina para os nossos corações, que vem trazer à tona esses exemplos, que são exemplos tristes, mas ao mesmo tempo para que eu possa tomar isso como uma responsabilidade para a minha vida, que não é uma responsabilidade de propagação do evangelho, que é só do pastor, dos missionários, dos líderes da igreja, ou muitas vezes da responsabilidade que nós colocamos em cima dos nossos filhos, da escola, do Estado, e a gente sabe o que é que está acontecendo no mundo que a gente vive, o que é que a escola muitas vezes tem propagado, o que é que o Estado muitas vezes tem propagado, e a gente está assim, colocando nas mãos de outras pessoas uma responsabilidade que é nossa, em primeiro lugar, dos homens como sacerdotes do lar, mas eu sei que tem famílias que são famílias que não têm aquela organização perfeita daquilo que Deus estabeleceu. Eu sei, por exemplo, que homens já partiram, ou homens que não são crentes, e é a mulher que tem que assumir esse papel. Então, porque o marido não assume o papel, a mulher vai deixar de assumir? Nunca. Quantas pessoas são filhos de lares onde o homem
não tinha uma experiência com Cristo, mas a mãe impactou ao ponto de que aquela pessoa ela teve o desejo, e Deus, é claro, alcançou o coração dela, e ela propagou essa fé para outras pessoas, e ela entendeu que mesmo naquela situação de uma família que seria meio que inorgânica ali, meio fora do padrão, mesmo assim Deus chegou com bondade no seu coração, e chegou com bondade, seja num irmão, seja num tio, seja num avô, seja numa avó, mas onde quer que seja, tirando esse padrão bíblico, não nos tira também a responsabilidade de como filhos pregarmos o evangelho dentro das nossas casas, de como esposas, de como irmãos, tios, avós, e onde quer que, qual padrão seja esse dentro dos nossos lares. Agora, quando a gente fala de gerações, e a gente vê, por exemplo, gerações que muitas vezes estão esfriando na fé, a gente olha, por exemplo, para a situação hoje do nosso país, né? Será que esse desvio da fé ao passar de algumas gerações, em alguns movimentos, inclusive evangélicos, será que foi simplesmente culpa da chegada da televisão? Porque antigamente a gente botava tudo culpa na televisão, né? Tira esse demônio dentro da sua casa, não sei o quê, queima essa televisão, aquela coisa absurda, onde um simples aparelho, ele tem duas funções, tanto uma função abençoadora, como assistir, por exemplo, um documentário sobre um grande homem de Deus, como também a pessoa vê pornografia, por exemplo, ou vê cenas de nudez e tantas outras coisas. Mas aí o tempo foi passando, cultura das drogas, hoje em dia as redes sociais, então aquele aparelho, que era um aparelho grande, como a gente tem aqui, se transformou numa coisa extremamente pequena, que rouba o nosso coração e o coração das pessoas, como nunca roubou em toda a história. Então, uma coisa que era a televisão anteriormente, hoje cabe na palma da sua mão, e onde quer que você esteja, está ali, roubando o foco da sua espiritualidade, roubando a atenção que você deveria dar para Deus. Mas será que o desvio é simplesmente por conta dessas coisas? Há 4.000 anos atrás, Moisés previa esse problema, um problema de gerações que muitas vezes vão esfriando na fé. E se encontra exatamente em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 10 até o verso 12, exatamente a continuação, né, do texto que nós lemos aqui nessa noite. Ele vai dizer o seguinte: quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Então o perigo de lá é o perigo de agora, a advertência de lá é a advertência para agora também. As pessoas naturalmente, elas vão se esquecendo dos feitos de Deus. As pessoas naturalmente vão se esquecendo das coisas que Deus faz no nosso meio. Isso é terrível, irmãos, porque o sentimento de ingratidão no ser humano é uma coisa absurda. Como em alguns momentos, por exemplo, de frieza espiritual nossa, nós deixamos de olhar para algumas coisas que Deus fez, e a gente acredita que Deus operou milagres nas nossas vidas em vários momentos. A gente acredita que Deus interviu, acima de tudo, com salvação nas nossas vidas. A gente acredita que Deus operou algumas coisas que eram impossíveis de, através da resolução humana, se obter ou se chegar a um sucesso, e a gente viu isso, vê e continuará vendo Deus fazendo nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, parece que vai apagando essa chama e a gente vai esquecendo quem é Deus. Isso é terrível, uma verdadeira amnésia espiritual. Mas o problema maior é que não é uma coisa assim, brum, abrupta de uma hora para outra. O problema é a sutileza do dia a dia. Então eu deixo de fazer o meu culto doméstico, eu deixo de fazer minhas orações diárias, eu deixo de ensinar o meu filho no caminho, eu deixo de falar quando eu vou para a escola, eu deixo de orar junto com a minha esposa, eu deixo de ler a palavra junto com ela, eu deixo de orar em família, daqui a pouco eu estou deixando de ir para a igreja, daqui a pouco eu estou deixando de fazer um monte de coisa, porque eu estou esquecendo da essência verdadeira e do caminho verdadeiro que eu preciso ter, e que eu preciso militar todos os dias da minha vida, e ter muito cuidado, porque Satanás é muito sutil nas suas armadilhas. A gente não começa de uma forma tão impactante do dia para a noite, a gente vai se perdendo muitas vezes ao longo do caminho. E a gente está falando aqui especificamente de famílias que vão se perdendo em alguns momentos da vida, ao longo da sua caminhada, e depois você chega assim, numa falta de resolução, e diz assim: onde foi que nós erramos? Será que foi ontem que a gente errou? Será que foi semana passada? Não, vem errando justamente há muito tempo. E a palavra é maravilhosa, irmãos, porque filhos de verdade que nós somos, Deus nos dá a vacina, Deus não quer isso para a gente.
Deus, para o seu povo, Ele não quer isso, então Ele nos adverte. Então, uma palavra de tantos mil anos atrás é uma palavra totalmente atual, porque Deus sabia que a gente ia sofrer com isso em algum momento das nossas vidas. Agora, qual era a realidade daquele povo aqui? O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então, daquela geração ali que estava ali, muitas pessoas não entendiam o que Deus tinha feito durante os 40 anos no deserto. Por isso que o texto vai falar isso. Poços que vocês não cavaram, vinhas que vocês não plantaram, tantas coisas que vocês vão obter lá naquela terra, que vocês não fizeram absolutamente nada. E ao mesmo tempo aquela geração, quando deixou, entre aspas, de ver algumas operações de Deus, ela começa a ter que ter ligado o sinal de alerta, para não esquecer de que o Deus Todo-Poderoso continua ali, ativo, fiel, poderoso, né, operando na vida daquelas pessoas. Então, diante dessa realidade aqui, de uma realidade de bem-estar, por exemplo, do que o povo poderia ter, dentro de uma realidade de conquistas que o povo ia ter, dentro de uma realidade de fuga a partir de agora de uma servidão ou de um deserto de 40 anos, será que quando a gente entra, por exemplo, em momentos que são momentos de bonança das nossas vidas, momentos de paz nas nossas vidas, não é que a gente não precise ter isso e a gente não quer ter isso, seria hipócrita aqui nessa noite em dizer que a gente não quer ter essas coisas. É claro que a gente quer ter paz, a gente quer ter sossego, a gente quer ter harmonia dentro dos nossos lares, mas será que quando a gente entra nesses momentos que aos nossos olhos são momentos de segurança, mas que pode passar uma falsa segurança aos nossos corações e dizer assim, pronto, se está tudo certo a partir de agora, eu não preciso me dedicar tanto às coisas de Deus, eu não preciso me lembrar das promessas, eu não preciso lembrar da boa mão dele, eu começo a levar as coisas com a minha própria mão, com a minha própria força. Isso é um primeiro degrau para uma queda, que é uma queda terrível. Eu gosto muito de falar da presunção que há nos nossos corações, muitas vezes, em relação a acharmos que nós não vamos cair, ou nós não vamos escorregar na fé. Acharmos que nós somos crentes superpoderosos, que não precisamos da intervenção de Deus, dizendo assim, rapaz, não é assim não, vou te tomar aqui, vou transformar tudo novamente. E eu me lembro, e eu sempre retomo a história do pastor Caio Fábio. Não sei se vocês já escutaram aqui o testemunho dele. O testemunho do pastor Caio Fábio, pastor Mota, que é o meu pastor, ele e a Ediene costumam dizer que eles liam, até hoje tem livros, e os livros do pastor Caio Fábio, eu não sei, pastor Eudes, se era, mas me corrija, eu não sei se Caio Fábio, na época do auge dele, era como se fosse um Nicodemos hoje, ou um Shed que já partia, mas era um homem de uma proeminência realmente gigantesca no nosso país. E ele fala no seu testemunho uma coisa que é uma coisa dolorosa, quando você escuta, chega, dói na alma. Ele disse assim, eu tinha funcionários, igrejas, congregações, estrutura, mas o primeiro passo, o primeiro degrau da minha queda, não foi um negócio de uma hora para outra, foi começar a soberba no meu coração em achar que tudo isso era uma segurança, e isso foi trazendo uma falsa segurança para o meu coração. E assim, muitas vezes, as nossas vidas, nosso ambiente familiar, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Porque as coisas, quando estão muito boas nas nossas vidas, a gente tem que orar mais ainda, para dizer assim, Senhor, cuida da minha família, porque assim, se as coisas estão acontecendo de uma forma maravilhosa, graças a Deus, é o Senhor que dá. Que o Senhor trabalhe na nossa fé para nós entendermos que se estamos assim, é o Senhor que dá. E se vier um momento ruim, temos a plena certeza que o Senhor está conosco também, nos ajudando. Mas o perigo está exatamente aqui. O perigo está nessa falsa sensação de segurança. O perigo está muitas vezes no ativismo. O perigo está muitas vezes numa prosperidade, num materialismo que nós temos, né? Numa falsa segurança onde nós depositamos algumas das nossas coisas e algumas das nossas forças. Mas uma pergunta para todos nós nessa noite é a seguinte: será que nós estamos preocupados com esse legado que nós estamos deixando para os nossos filhos e para a nossa família? Isso é uma das frases que Deus mais fala ao meu coração. O que é que eu tenho feito para deixar como legado para a minha família? E essa deveria ser uma frase, e eu falo isso com muito temor no meu coração e muito tremor no meu coração. Deus tem me cobrado isso de uma forma que, muitas vezes assim, eu me sinto pequenininho como eu sou verdadeiramente, e eu me pego muitas vezes dizendo para Deus, mas Deus, eu não estou fazendo aquilo que é necessário, eu não consigo muitas vezes fazer isso. Às vezes eu tento, por exemplo, na educação do filho, tentar consertar isso, aquela coisa, mas não vai do meu jeito, tal. Então no mínimo essa preocupação que a gente tem que ter, esse temor nos nossos corações em relação aos nossos, mas principalmente em relação ao nosso legado. O que é que eu vou deixar? O que é que as pessoas vão lembrar de mim? Não é fama, não tem nada a ver com isso não. Mas o que é que os nossos, que
que são os nossos que nós cremos que um dia serão alcançados pelo Evangelho, os nossos filhos, ou aqueles que já são alcançados pelo Evangelho, um dia que nós morrermos, qual é a imagem que vai ter na cabeça deles? Como é a do pastor Jonathan Edwards, de impactar gerações de pessoas. Que testemunho maravilhoso é esse, mas do contrário é verdade também. Pessoas que, por exemplo, no caso dele, o rapaz que não queria casar, de uma hora para outra veio aquela família, a partir dali quer casar. Mas eu já escutei, já cansei de escutar o contrário também, de meninas dizerem assim, eu não quero casar porque eu sei o que é que minha mãe sofreu nas mãos do meu pai. Ou de rapazes, eu sei o que é que meu pai sofreu com a minha mãe. E aí a pergunta é, qual é o nosso legado? Porque isso aí passou, e aí é a minha e a sua responsabilidade diante de Deus. O que é que eu tenho feito com a minha família? Então, será que é aquela coisa assim, vou entregar na mão do pastor James, se ele lá na igreja resolve a situação da minha família? Será que é o jovem, você pai e mãe, pega ali seu filho, né, já que você não quer ter trabalho, né, primeiro você não tem tempo para isso, não quer dar um jeito, aí você pega e entrega nas mãos, né, do pastor Rony ali, cuida aí pastor, porque meu filho está dando trabalho e tal. Será que nós não somos omissos muitas vezes nessa responsabilidade? E falta de tempo é a pior justificativa. E eu costumo escutar uma palavra de uma pessoa que trabalha comigo, e ele diz assim, quando a gente quer, a gente dá um jeito, e é uma verdade isso aí. Agora, a gente só vai querer dar um jeito quando isso brotar e arder no nosso coração. Enquanto isso não arder no nosso coração, a gente vai querer entregar na responsabilidade de outras pessoas. Então, o contexto aqui desse texto, irmãos, aquele povo estava ali, exatamente, estava em Moabe, depois daquela geração que passou 40 anos no deserto. A maioria certamente não lembrava do Monte Sinai, dos 10 mandamentos, e Moisés recapitula a história da fidelidade de Deus. E essa é a nossa função como igreja, uma das nossas funções principais, recapitular a fidelidade de Deus pelo seu povo. A gente está vivendo esses momentos aqui, do que o pessoal chama de Semana Santa, e domingo eu até comentava com minha esposa, a gente passou numa igreja, e aquela igreja eu nunca tinha visto ela daquele jeito. E tinha tanta gente na igreja, que não era uma igreja evangélica, mas tinha tanta gente naquela igreja, que tiveram que colocar um telão do lado de fora, com tendas, e aquele povo estava lá, se empurrando ali para participar daquele momento religioso ali. Então, será que recapitulação da fidelidade de Deus é simplesmente uma semana no ano, ou 40 dias durante o ano, ou é Natal, ou é dia santo para muitas religiões? Será que é isso? Ou do contrário, será que não é? E aí eu digo que é totalmente. Não é o dia a dia do que a gente vive, das coisas de Deus, não é o dia a dia dos desafios, daquilo que Deus orienta a gente fazer no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso caminhar, no shopping, na praia, no passeio, na igreja com os nossos filhos, onde quer que nós estejamos. Então, Moisés estava instruindo aqui uma nova geração para entrar na terra prometida, e essa instrução aqui era baseada numa aliança. Deus estabeleceu uma aliança com a sua igreja, Deus estabeleceu uma aliança comigo e com você, e não foi uma aliança qualquer, foi uma aliança de sangue. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi um preço preciosíssimo, daquele que é Deus, nunca perdeu o controle de todas as coisas, nunca deixou de ser soberano, nunca deixou de ser rei, e veio para morrer por mim e por você. A aliança está aí, uma aliança perfeita, maravilhosa. Então, o centro do conteúdo aqui de Deuteronômio é uma aliança de um Deus que é um Deus todo-poderoso, de um Deus que é Senhor de todas as coisas, de um Deus que é Criador de todas as coisas, e de um Deus que tem um povo, e que caminha junto com esse povo, e que capacita esse povo, e não deixa esse povo abandonado, está junto conosco em todos os dias. Então, se Moisés, é claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para escrever isso aqui, instrui, nos deixa uma vacina, porque ele sabia que nós deveríamos ter muito cuidado acerca disso, de instruir dentro da nossa casa, de lutar com isso, como diz um colega meu, o sangue está dando na canela, mas a gente está ali lutando. Pode ser que as coisas a gente não esteja vendo, que muitas vezes estão sendo resolvidas, mas a gente sabe no Deus que pode. Lá na nossa igreja, eu e minha esposa, a gente caminha junto com alguns irmãos, né, novos recém-casados. Na verdade não tem mais nem recém-casados, porque tem um grupo que já tem tanto tempo, já está uma turma seminova já, não é nem novos casados, são seminovos. E a gente caminha junto com alguns irmãos, e a gente vê algumas coisas muitas vezes, né, em aconselhamento para casais, que o marido diz assim, eu acho que não tem jeito, ou a esposa diz assim, eu acho que não tem jeito. E uma coisa eu costumo dizer, eu gosto de fazer uma ilustração, parece boba, mas é o meu jeito de falar, e eu digo assim, minha mão só vai até aqui, e Deus está mandando eu ir com minha mão até aqui, daqui para frente é com Deus. A minha parte eu preciso fazer, porque até onde minha mão vai, Deus não vai fazer por mim. Agora, onde eu não posso,
Deus pode. Aonde muitas vezes eu não creio, Deus pode. Aonde muitas vezes falta fé, Deus pode. E aonde muitas vezes para mim e aos olhos humanos é uma coisa impossível, Deus pode fazer. Então no ambiente da nossa casa nós não estamos sozinhos. Existe alguém que é o Senhor de todas as coisas, junto conosco. Se dá uma vacina através da palavra é porque Ele quer que a gente leia a palavra, medite nela e coloque em prática, para que a nossa família seja transformada, para que a nossa família seja alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Todos nós aqui nessa noite queremos a nossa casa alicerçada em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos crendo numa promessa de aliança, de um Deus que fez uma aliança com um povo, e nós somos parte desse povo. Amém, meus irmãos? Então, qual é a motivação dessa transmissão desse legado aqui? Está aí no verso 2. Leia aí na sua Bíblia junto comigo. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. E a ideia aqui é uma ideia de prosperidade, mas não é uma ideia de prosperidade como o mundo prega, simplesmente de ter bens materiais. Se o bem material vier ou não, isso é um pequeno detalhe dentro de uma prosperidade que Deus pode nos dar. De paz, de harmonia dentro da nossa casa, de ver as coisas dando certo. E prosperidade não tem bíblica, como eu falei, Deus pode até dar algumas coisas para a gente, mas o conceito maior de prosperidade bíblica é totalmente diferente do que se prega aí afora, totalmente. Então, na sequência lógica aqui desse texto, meus irmãos, eu queria que vocês acompanhassem aí junto comigo, porque o argumento aqui que foi estabelecido é uma sequência de coisas, sabe... eu acho que foi o irmão que estava ministrando aqui nessa noite, né, que ele falou que a nossa família ela tem pilares, não foi isso? Acho que foi mais ou menos isso. Fundamentos, exatamente. E o irmão disse que a nossa família tem fundamentos. Então, para dar certo as coisas na minha família, se eu pular algum desses fundamentos, eu estou perdido. Se eu, por exemplo, tentar fazer instrução, sem primeiro ter o meu coração ardendo naquilo, não sai, vai ser uma coisa mecânica, você vai tornar a sua família uma família religiosa. Se aquilo não arder em primeiro lugar no coração do líder, ou da mãe, ou dos filhos que os pais ainda não foram alcançados, ou dos irmãos que estão evangelizando a sua família, se não arder dentro do coração, as coisas começam do contrário, e começando do contrário, está tudo errado. Então olha a sequência lógica aqui do texto. O verso 4 vai dizer que Deus é o único Deus. Olha o que o texto diz. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o pontapé inicial. E ser Senhor e entender que Deus é o Senhor das nossas vidas parece uma coisa tão simples, mas que muitas vezes a gente, nas nossas atitudes, a gente não reconhece Ele como Senhor exclusivo das nossas vidas. Certa vez nós promovemos um curso de aconselhamento bíblico lá na igreja, e dentro de umas disciplinas de aconselhamento bíblico tem uma disciplina chamada Ídolos do Coração. Essa disciplina é maravilhosa, inclusive tem livros, né, tratando exatamente sobre essa temática, e a gente vai ver que nós somos uma fábrica verdadeira de ídolos. Ídolo não é só aquele negócio que fica feito pela mão humana, guardado muitas vezes num pedestral, ou pendurado numa corrente, ou feito de gesso, de madeira, ou seja, de qualquer ídolo. Não é só aquilo ali é uma das formas de manifestação de ídolo, porque aquele ídolo ali não é nada, o ídolo terrível está dentro do coração, e ídolo necessariamente é quando eu coloco alguma coisa, algo, pessoa, posse, posição, no lugar do altar, que é o altar devido para Deus no meu coração. Se eu coloco essas outras pessoas, Deus sai. Se Deus sai, eu coloco no meu altar essas outras coisas, que podem ser tantas coisas. Então, o ponto principal aqui, focal da gente, como servo de Deus, meu Deus é o único Senhor. Ele é o nosso Deus. E esse verso aqui é um dos versos principais do povo judeu. Eles recitam esse verso aqui, em festas, diariamente, e aquela coisa toda, dentro do seu cerimonialismo. Então, Deus é o único Deus. Segunda coisa, está aí no verso 5. Por ser o único Deus, Ele merece todo o meu coração. Ele merece toda a minha devoção. Olha o que o texto fala. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Por isso que o fundamento, como disse o irmão ali, começa em Deus, na nossa devoção para com Deus. Se o nosso coração não arder, irmãos, o início está errado.
Se o nosso desejo de que as coisas deem certo dentro da nossa casa para a glória de Deus não começar com um coração adorador em primeiro lugar, as coisas vão dar erradas. O princípio é a base disso tudo. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, e eu preciso ter o meu coração centrado em Deus acima de todas as coisas. Quando isso acontece no meu coração e quando isso acontece na minha vida, isso desemboca como um rio para todos os meus relacionamentos, para todos os aspectos da minha vida. Então, Deus, por ser o único, merece a minha devoção, e eu demonstro meu amor por Ele, guardando a sua palavra. Está aí no verso 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então não é simplesmente uma coisa de ouvir e falar, não é simplesmente uma coisa passageira, não é uma coisa simplesmente da mente da gente, não é simplesmente uma coisa de razão da cabeça da gente, é uma coisa que está guardada no coração da gente. E a gente sabe que a palavra de Deus vai dizer que a gente entende que a nossa riqueza está onde? Dentro do nosso coração. E a minha riqueza pode ser qualquer uma outra coisa que não seja Deus. A riqueza da nossa vida, a riqueza do nosso coração, precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. É Deus, é Ele que é a riqueza maior das nossas vidas. O mundo pode ser destruído, a gente pode ser perseguido, as coisas podem passar, a morte pode chegar até a nossa tenda, independente dessas circunstâncias. O tesouro maior da minha vida é Deus. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, do último livro que o John Stott escreveu, que agora me fugiu completamente, Discípulo Radical. E lá tem uma árvore com uma raiz, né? Eu acho que a raiz se não me engano, é virada para cima, né? E olha que coisa interessante, né? A gente diz que Deus é o Deus da gente, e muitas vezes a gente está enraizando as nossas vidas aqui nesse mundo, em coisas desse mundo, em coisas passageiras, se preocupando desnecessariamente com tantas coisas, onde a raiz da gente deveria estar para cima, né? Para as coisas eternas, para as coisas do céu, sabendo que esse mundo é passageiro, e que a gente realmente está passando aqui um estágio probatório de algo que já está garantido nas nossas vidas, que é a salvação, que é a vida eterna. Até lá haverá sofrimento, sim, lutas, sim, desafios, sim, mas o Deus Todo-Poderoso está conosco, nos ajuda, nos auxilia no nosso dia a dia e nos deixa a sua palavra. E aí, finaliza exatamente demonstrando esse amor de forma prática, transmitindo, no caso da gente aqui nessa noite, às nossas famílias. Então, eu tenho esse Deus que é o único Deus da minha vida. Por Ele ser único, Ele merece a minha devoção. Porque Ele merece a minha devoção e por Ele ser único, eu demonstro meu amor a Ele, guardando a sua palavra no meu coração, e eu demonstro esse amor de uma forma prática. De que forma? Transmitindo isso à minha família, que esse é o ponto principal da gente aqui nessa noite. Qual o legado que nós estamos deixando para as nossas famílias? Quais os ensinamentos que nós estamos deixando para os nossos filhos? Quais os testemunhos que nós estamos deixando para a nossa esposa, para o esposo, para os filhos, para os irmãos, para as pessoas? Está aí dos versos 7 até o verso 9. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então a partir de agora eu vou sair, colocando ali na porta de entrada, em alguma coisa. Eu até fiz isso no momento da minha vida. A gente fez um treinamento uma vez, que era um treinamento de... acho que era mais ou menos assim, era como disciplinar o seu filho usando textos bíblicos. Então não era aquela coisa, aprender a disciplina é aprender a bater em menino. Não tinha nada a ver com isso, é disciplina com a palavra. Então se o menino estava mentindo, está aqui o texto bíblico. Se o problema dele é ira, está aqui o texto bíblico. A gente fez esse treinamento, foi muito interessante. E no treinamento ele orientava isso. A gente trabalhar o texto de uma forma devocional em casa e imprimir o texto bíblico e colocar na porta, onde quer que foi. Aí eu tenho uma pequenininha que é virada num traque, né? Braba, Luísa é muito engraçada. E, quer dizer, engraçado, até já errei até no conceito, né? Mas o comportamento dela é um comportamento muitas vezes... sabe aquela coisa assim, espoleta, que às vezes ela faz sem pensar, e a gente começou a trabalhar isso, né, no coração, e aí faz isso até hoje, é um acompanhamento com muita oração, né, na vida de Luísa, porque realmente ela é muito espontânea, ela é muito espoleta nesse sentido, e a gente ficou ali usando aqueles versos bíblicos, né, durante um tempo, falando exatamente sobre ira, falando sobre ansiedade e tantas outras coisas, e foi uma coisa muito importante assim, na vida dela, porque até hoje ela lembra de alguns textos que a gente trabalhou, e algumas vezes ela faz algumas coisas e ela vem dizer, papai, eu lembrei disso e eu sei que eu estou errada, não precisa nem você brigar comigo, porque eu já sei que eu estou errada. Então, assim,
São situações que a gente precisa estar lidando no dia a dia, né? Estratégias que Deus dá, pode ser que com você seja diferente, comigo seja de um outro jeito, mas a intenção é, sejamos intencionais dentro das nossas casas. Mas a primeira pergunta é, estamos fazendo isso? Estamos preocupados em primeiro lugar com esse legado? Porque lembra que a gente falou no início, a minha família é um núcleo que parece ser pequeno, mas é um núcleo que impacta outras pessoas. Da sua casa, por exemplo, eu tenho 2 filhos que não são adultos ainda, eu tenho um de 14 e a outra com 10. Meu filho vai casar um dia, como é que vai ser a família dele? Minha filha vai casar um dia, como é que vai ser a família dela? Um dia eu vou ter neto, como é que vão ser esses netos? E o que é que eles vão fazer da vida dele? Será que eu quero simplesmente que ele seja um engenheiro, um médico, ou eu quero que ele pregue a palavra, que ele dê testemunho, que a gente, quando projeta algumas coisas nas nossas mentes em relação aos nossos filhos, a gente pensa logo em ascensão profissional, status, dinheiro. Mas se a gente parte do pressuposto no coração que, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, ele tem que ser um servo de Deus, ela tem que ser uma serva de Deus, então a gente precisa corrigir a rota da gente, a gente precisa corrigir o coração da gente. Então o texto diz assim: escute, Israel. Essa palavra, pode ser que na sua Bíblia esteja ouça, né? Mas a palavra ouvir, no contexto hebraico, ela é equivalente a obedecer. E principalmente textos que são textos aliancistas como esse daqui. Então, sempre na literatura hebraica, sempre na gramática hebraica, quando você lê ou escutar alguém falando essa palavra ouvir, no contexto dele está ligado à obediência. Ou seja, não é uma coisa que entra no ouvido e sai pelo outro. Quando ele diz assim, ouça, ele diz assim, vai e obedeça com todas as suas forças. Então é muito claro aqui nesse texto a ideia de amor relacionada à obediência. Por isso que a escala aqui é essa escala. Deus é o único Deus, Deus por ser único merece a minha devoção, demonstro o meu amor por Ele guardando a sua palavra e demonstro esse amor de forma prática transmitindo à minha família. Isso é uma regra clara, não só para o ambiente da nossa família, mas para qualquer aspecto da nossa vida. Um amor isolado de prática pode ser um simples emocionalismo nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, uma prática desvinculada por esse amor e por essa devoção pode ser simplesmente um racionalismo ou uma religiosidade nas nossas vidas. Essas duas coisas precisam estar atreladas totalmente, e no cristianismo isso não tem como estar dissociado. O amor a Deus, ele desemboca em serviço. O amor a Deus, ele desemboca em testemunho. O amor a Deus desemboca no movimento que parte de um coração quebrantado diante de um Deus. E eu não faço coisa por medo, eu não faço coisa por obrigação, eu faço coisa por temor e amor a esse Deus que me salvou. Essa é a realidade das nossas vidas, e essa é a preocupação que eu preciso ter no meu coração com o legado que eu estou deixando para a minha família. Tem um trecho que eu fiz questão de reler de um livro que eu também li, né, preparando o material aqui para essa noite, e que o nome do livro é assim, Modelo Social do Antigo Testamento, Redescobrindo Princípios de Deus para Discipular as Nações, e o nome do autor é Cope. E Cope certa vez disse assim: ouvimos sempre muita reclamação sobre falta de responsabilidade das nossas escolas, igrejas, da indústria do entretenimento quanto a ensinar bons princípios às nossas crianças. Mas Deus deu essa responsabilidade aos pais e não a eles. Não estou querendo defender imoralidade, violência, drogas. No entanto, ao culparmos a indústria do entretenimento, o governo, as escolas, ou quando você culpa, por exemplo, a igreja. Eu escutei uma coisa absurda uma vez lá na nossa igreja. A irmã disse assim: eu deixei meu filho nas mãos da igreja e o meu filho se perdeu. E aquilo já bateu uma agonia assim no meu coração, antes de remoer aquela palavra assim. Eu digo, meu Deus, qual foi a nossa culpa? Qual foi a nossa culpa? Qual foi a nossa culpa? E Deus falou ao meu coração. Temos culpa? Temos, porque nós não somos uma organização perfeita. Nós magoamos as pessoas, nós entristecemos as pessoas, nós fazemos coisa errada nos nossos meios, mas será que aquele rapaz ele se desviou simplesmente só por conta de uma culpa da igreja, ou será que o coração dele já não estava no mundo há muito tempo? E essa culpa Deus falou ao meu coração, e Deus tranquilizou o meu coração e disse assim, não carregue essa culpa, porque muitas vezes as famílias estão substituindo, estão transferindo a responsabilidade que é em primeiro lugar da família. Aquela irmã, infelizmente, ela não disse assim, pastor, antes da igreja a culpa foi minha também. Se é que pode elencar um culpado número 1, culpado número 2, no coração de uma pessoa que é distante de Deus. Todos nós precisamos fazer a nossa responsabilidade, ter a nossa responsabilidade, como igreja, como famílias, acima de tudo, para nós não sentirmos um sentimento. Meu chefe, essa semana passada, perdeu a mãe. E olha que coisa triste.
E ele disse assim, mas Rodrigo, perdi minha mãe e bateu uma tristeza profunda no meu coração. O que foi, meu irmão? Ele disse, rapaz, eu poderia ter feito mais pela minha mãe. Ele mora em Recife, a mãe morava em João Pessoa, e ele disse, às vezes eu vinha, passava uma semana toda com minha mãe, nem parava nem para almoçar com ela, nem jantar com ela, nem fazer uma visita, passava direto pela cidade e não via minha mãe. E hoje está batendo aquele sentimento de culpa no seu coração. Então, assim, as nossas responsabilidades precisam ser colocadas em prática. Agora, tem coisas que fogem à nossa responsabilidade. Tem família ou não, irmãos? Tem família que o homem é um homem de Deus, a mulher é uma mulher de Deus. Se prega o evangelho dentro daquela casa e mesmo assim, algum componente daquela casa não quer absolutamente nada com Deus. Foge, é claro, ao nosso entendimento, mas ao mesmo tempo a gente crê no Deus que é soberano e que pode alcançar o coração daquela pessoa. Mas a gente sabe que tem algumas situações que são situações pontuais que uma pessoa ou outra se perde no meio do caminho. Então os líderes dos lares precisam amar a Deus acima de todas as coisas, não simplesmente transferir a responsabilidade. Aí eu falo aqui especificamente para os homens. Não transfira a responsabilidade de sacerdote do lar para a sua mulher não, meu irmão. Se você é crente, a responsabilidade é sua em primeiro lugar. Agora você é o líder que pega na mão. Sua esposa pode ensinar? Claro, deve. A palavra de Deus não diz o contrário, que é responsabilidade só sua. Você tem a responsabilidade de guiar todos eles, de ser líder, de prover isso, de incentivar, de instituir isso dentro da sua casa. Mas volto para as famílias, que são famílias, vamos dizer assim, diferentes dessa realidade, onde deveria ter um homem como sacerdote do lar. Então, as palavras de Deus, a sua lei, são a nossa vida, e nós precisamos viver isso no nosso cotidiano, em todos os aspectos da nossa vida. Esse amor deve nos constranger, e esse amor ele deve ser expandido até os nossos familiares. Amar a Deus do fundo dos nossos corações, e a expressão mais natural de tudo isso é influenciar as pessoas que eu amo. E volto à pergunta que novamente estou voltando aqui, como eu tenho influenciado as pessoas que eu amo? E nessa influência das pessoas que eu amo, isso é uma luta que é uma luta diária. O texto vai falar exatamente sobre isso. O texto não vai dizer assim, faça isso no Natal, faça isso no Ano Novo, faça isso no dia do aniversário da pessoa. O texto vai falar de uma coisa que é uma coisa cotidiana, que a gente não perde ali do foco. E a gente perde do foco os nossos. Isso é uma coisa terrível. Teve uma vez, já contei isso, a gente estava na praia com meu sogro, Miguel era pequenininho, acho que tinha uns 5 anos de idade. E mulher tem aquela coisa, né? Minha mulher disse assim, olha o menino. Eu disse, tá bom. Eu sabia que eu ia perder o menino. Sabe aquele negócio? Assim, rapaz, ela mandou, mas eu acho que eu vou. Aí eu, ali. E meu sogro conversa pelos cotovelos. Quem conhece aqui meu sogro, se ele chegar aqui, pastor Rony, e conversar com o senhor, ele nunca lhe viu, em 5 minutos ele sabe da sua vida, da infância até... E meu sogro, tome pererê, eu disse, só um minutinho, Joacil. Aí Miguel assim e tal, e teve uma hora que ele falou uma história interessante que eu me perdi. Perdi Miguel. Quando eu olho, cadê Miguel do meu lado? Foi a sensação, uma das sensações mais terríveis que eu senti na minha vida. Primeira coisa que eu fiz, olhar para dentro d'água. Pronto, o menino vai se afogar, o menino está se afogando. Eu olhei para dentro d'água, o menino não estava. Minha sogra, de longe, já tinha visto que eu tinha perdido o menino, estava só assim, de braço cruzado, olhando para mim. Aí ela fez assim, ó, tá ali. Aí eu, aonde? Aí vi Miguel, já subi num morrinho assim, para atravessar a rua do outro lado. Aí eu fui desesperadamente, peguei Miguel e tal. Não existe sensação pior do que perder de vista os nossos. Agora, na minha vida, foi resolvido pela atenção de uma outra pessoa e, acima de tudo, pelo cuidado de Deus, pelo meu filho. Mas não tem coisa pior do que a gente perder de vista a vista espiritual dos nossos. De deixar de ver as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. De deixar de ter essa sensibilidade de ver que em um outro momento a família está se perdendo, está deixando de fazer alguma coisa, está saindo do prumo, está saindo das regras, está saindo do amor principal, está saindo da devoção principal. Então isso precisa ser a missão principal das nossas vidas, irmãos. Principal. Sua missão principal não é simplesmente ser provedor do lar. Sua missão principal não é simplesmente prover materialmente a sua casa. Sua missão principal é prover espiritualmente a sua família, lutar por isso, brigar por isso todos os dias, procurar estratégias, procurar ideias, orientações, sabedoria da parte de Deus, para que a família caminhe junta em direção à cruz de Cristo. Esse é o objetivo das nossas famílias. Então, entendemos que a nossa missão não é uma missão simplesmente de um núcleo, que é um núcleo familiar fechadinho, é a missão exatamente de um legado, como foi falado aqui nessa noite,
de pessoas, sim, que desejam que aqueles que estão próximos sejam salvos em Cristo Jesus, mas, acima de tudo, que esse desejo não é um sentimento egoísta, que para por aqui, que a minha família tem que ser uma família missionária, que a minha família tem que alcançar, que a minha família tem que progredir no reino, que a minha família tem que, meus filhos têm que casar, ter filhos, eu ter netos, bisnetos, e que essa turma todinha, a gente precisa lutar para que essa turma todinha caminhe aos pés de Cristo e caminhe em direção à cruz. Então, eu queria, irmãos, nesses 10 minutinhos ali que nós temos ainda, terminar exatamente com a vacina para isso. Porque pode ser que a gente esteja num discurso um pouco vago aqui, daquilo que a gente precisa de coisa realmente prática para as nossas vidas. Então, nós precisamos terminar exatamente com resoluções, com firmes resoluções acerca disso nas nossas vidas. Então, a primeira dessas resoluções, nós precisamos ensinar de uma forma totalmente proposital às nossas famílias. O texto vai dizer isso. Essas palavras que hoje eu lhe ordeno, é Deus que está ordenando. As palavras eu lhe ordeno estarão em primeiro lugar no seu coração, mas você vai inculcar ela na vida dos seus filhos. Você as inculcará em seus filhos. A palavra para inculcar aqui no hebraico, uma palavra no hebraico é shanã, e ela é usada para descrever flechas pontiagudas. E são flechas pontiagudas que são repetidamente afiadas, que são afiadas para atingir uma caça. Esse é o objetivo principal ali no hebraico, é penetrar o coração ou os rins de uma caça. Então, olha que coisa tremenda. Inculcar não é simplesmente insistir, ser chato, mas é viver a tal ponto e ter um coração tão ardente a tal ponto que essa palavra ela se torna afiada nos nossos corações e que as pessoas olham para a gente, olham para o testemunho da gente, olham para a vida da gente, e por mais que a gente seja falho, pecador, mas elas sabem que a gente procura desesperadamente a presença desse Deus. E procura desesperadamente esse Deus que nos ama e fazer as coisas que esse Deus nos ordena que nós façamos. Então a palavra afiada, cuidadosa, repetidamente, para penetrar o coração daqueles que são os nossos. A gente faz muita coisa na vida da gente, meus irmãos, de uma forma muito boa. A gente se planeja no trabalho da gente, a gente se planeja na escola, a gente estuda, a gente faz isso, a gente faz aquilo durante o dia, a gente ganha prêmio nos nossos trabalhos, a gente ganha condecorações, a gente faz o que a gente puder imaginar. E muitas vezes a gente chega no final do dia cansado nas nossas casas, toma um banho, vai dormir e esquece os nossos familiares ali. Quando Deus diz que a palavra tem que ser afiada em primeiro lugar nos nossos corações, para que mesmo eu chegando ali na minha casa cansado, eu precise ir para a missão principal do meu dia, que já começou na verdade, né? Desde o café da manhã, desde o bom dia, desde deixar na escola, desde levar para o cursinho, a esposa no trabalho, qualquer que seja essa missão, mas entender que a minha missão principal são eles, é a minha casa, é glorificar o nome do meu Deus, sabendo que todas as outras coisas vêm por consequência, né, de algumas coisas que o próprio Deus dá ou não para a gente. Então essa palavra afiada, cuidadosa, repetida no nosso dia a dia, tem que ser uma palavra que pode ser sistemática ou não. Em que sentido? Pode ser que você faça o seu culto doméstico, com umas regrinhas ali, pode ser que você cante no início, leia a palavra, depois tenha um devocional, e pode ser que você não tenha essa organização toda. Ela pode ser informal também, porque pode ser que não seja simplesmente aquele momento de sentar à noite, todo dia, 8 horas da noite, vamos nos sentar aqui e vamos fazer o nosso devocional, ou antes de ir da escola, todo mundo vamos sentar aqui na mesa, no café da manhã, vamos fazer o nosso devocional. Pode ser que não seja sistemática desse jeito, mas pode ser que seja informal ao caminhar. Uma das coisas mais marcantes na minha vida com meu filho mais velho foi um dia que a gente foi no shopping e ele achou uma nota de R$2 no chão. E até hoje ele lembra dessa história. Na nota de R$2 que estava ali no chão, Miguel acho que tinha uns 6 anos de idade. Miguel pegou, ele fez, é minha, né papai? Eu digo, não, vai entregar para acho que era um bombeiro, vai entregar para aquele bombeiro ali. Eu disse, mas papai, como é que vão saber que aquela nota ali é de alguém? Eu digo, não sei que nossa não é. Entrega ao bombeiro, se ele vai guardar no ar, ele disse assim, mas ele vai guardar no bolso, papai, vai guardar para ele. Problema dele, não é problema nosso não. Sei que esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro não é nosso. E naquele dia a gente foi conversando, e ele foi perguntando algumas coisas tal, e aquilo foi muito marcante. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração naquele dia, do que é a gente despertar para essas coisas, de ensinar no caminho, e caminhar pelas coisas rotineiras, aproveitar as coisas rotineiras.
Então, seja formal, seja informal, seja continuadamente, mas isso envolve esforço da nossa parte. E eu preciso dar o meu jeito para fazer isso acontecer, em todos os momentos da minha vida. Uma segunda coisa, isso precisa ser espontâneo. Então tem que ser uma coisa natural da vida da gente. Se é uma coisa forçada, irmãos, alguma coisa está errada. Verso 7, parte B. Delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então são os momentos naturais, espontâneos do dia a dia, como eu falei anteriormente. Vendo uma notícia, por exemplo. Quanto argumento a gente tem quando a gente escuta uma notícia? Quanto argumento a gente tem, por exemplo, quando a gente escuta que a economia não vai bem, que o governo não vai bem, e a gente abre, por exemplo, margem para a gente dizer, meu filho, as coisas podem estar ruins na economia, as coisas podem estar ruins no governo, mas nós cremos um Deus que é Senhor de todas as coisas, que controla todas as coisas, que não deixa ninguém abandonado. Mas fulano de tal, recebemos a notícia de que uma família estava ali passando fome. Então, trazer à tona essa realidade também, trazer à tona, por exemplo, a realidade de que nós precisamos, por exemplo, ajudar aqueles mais necessitados. Então, a palavra de Deus o Espírito Santo vai trazer à tona a própria palavra para a gente ensinar a família da gente no caminho. E, por fim, nós precisamos ensinar também simbolicamente. Mas não é que a gente vai trazer símbolo para dentro da nossa casa? Não. Versos 8 e 9. Vão dizer o seguinte: também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A palavra sinal aqui no original traz sentido de memórias. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de duas pessoas. Eu lembrei da mãe de Vinícius, filho do pastor Mota, de Ediene. E uma das coisas que mais me impactam no testemunho de Ediene é quando ela fala do pai dela, e Vinícius poderia falar isso com mais propriedade do que eu. Como o pai dela, seu Eliel, era Vinícius? Se era Ediel, era Eliel. Seu Ediel. E como ela fala daquele homem, diz que era um homem que amava música, e ele instituiu isso dentro da casa dele, os filhos dele cantavam, Ediene canta, outros, mesmo não estando nos caminhos do Senhor hoje, mas gostam de cantar, gostam de música. E ele disse que ele pregava o evangelho, fazia questão, e era uma regra, e ele era um homem muito rígido, mas ao mesmo tempo ela diz, mesmo na rigidez dele, o legado que ele deixa no meu coração é uma coisa impressionante. E ela fala isso com lágrimas nos olhos, ou seja, memória de alguém que impactou a vida de uma pessoa e que deixou um legado na vida de outra pessoa. Um homem que impactou uma esposa de um pastor, que hoje impacta a vida de outras pessoas que impactam mais outras pessoas. Também lembro do testemunho da avó da minha esposa, Dona Áurea. Os pais, meu sogro e minha sogra, passaram um tempo longe dos caminhos do Senhor. E Larissa diz até hoje, que nesse período que os pais não queriam ir para a igreja, a avó dela pegava ela e todos os domingos levava para a escola dominical ali na igreja do Marinho, a igreja tradicional, congregacional, ali no distrito do Marinho. E ela fala também, eu escutei testemunho de algumas pessoas, que ela dizia assim, como era bonito de ver aquela senhorinha segurando a mão da netinha, com uma sombrinha para não ser queimada pelo sol, pegando aquela netinha todos os domingos na sua casa e levando aquela netinha até a igreja. Minha esposa conta isso ainda hoje, com os olhos cheios de lágrima, sinal, lembrança de coisa que ficou marcada no coração da gente. Agora, do contrário também é verdade. Você pode estar marcando negativamente a vida dos seus. E a responsabilidade está na sua mão. Do contrário, você pode estar marcando positivamente o coração dos seus. Das pessoas lembrarem e dizer assim, meu pai é um homem de Deus, minha mulher é uma mulher de Deus, meu pai é um homem que ora, eu vejo meu pai de joelho no chão, eu vejo meu pai lendo a palavra, eu vejo minha mãe fazendo isso. Então, irmãos, eu finalizo aqui clamando assim aos nossos corações a começar de mim nessa noite. Não vamos permitir que um verdadeiro esquecimento espiritual ou uma amnésia espiritual bata a nossa porta. Não vamos deixar que a chama se apague. Sabe, nas Olimpíadas ali, não sei se é a maratona, antes da Olimpíada, onde um vai passando o bastão com aquela tocha ali, para acender aquela pira olímpica um dia. Então um vai passando para as mãos do outro, um vai ardendo o coração do outro, um vai impactando ali o coração do outro. Essa é a nossa responsabilidade. Lembrando que a nossa missão não se resume simplesmente ao nosso núcleo familiar, mas ela se expande
às portas da nossa casa, se expande aos muros da nossa casa, até chegar a outras pessoas, que as pessoas olhem para a casa da gente, vejam sal e luz, como foi falado aqui no início. Não veja escuridão, não veja trevas, mas veja pessoas que lutam, que têm dificuldades, que são pegas de surpresas por tragédias, por doenças, por problemas financeiros, por desemprego muitas vezes, por decepções, mas ao mesmo tempo não deixam de esquecer da gratidão no coração, acima de tudo, da dádiva e do presente maior que foi a salvação em Cristo Jesus. E de todos os outros feitos que Deus fez, faz e continuará fazendo pelo seu povo. Não vamos deixar essa chama apagar no nosso meio, irmãos. Nós precisamos ser esses intercessores dentro da casa da gente, inculcar isso em primeiro lugar nas nossas mentes e nas mentes das pessoas que nós amamos, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio.